Turma da Capoeiragem, estamos começando mais um Podinga, resenhando com as ideias, e hoje nós iremos ali na FACED acompanhar o Seminário Capoeira Educação promovido pela Confraria da Capoeira da Bahia. Acompanhe essa cobertura que vai ser show de bola essa movimentação. Vamos lá? Alguns temas serão abordados lá hoje, como capoeira e educação, capoeira e gestão, capoeira infantil, capoeira PCD. Então serão muitas palestras bem legais que vocês poderão acompanhar alguns trechos lá, tá? Que a Confraria da Capoeira vem promovendo já algumas movimentações que agregam muito valor para a capoeira, que muitas pessoas podem estar participando, que são eventos que são gratuitos à comunidade da capoeira, e está acontecendo todo mês uma movimentação diferente para que vocês possam se capacitar, e desenvolver mais o trabalho de vocês dentro do processo de desenvolvimento da própria capoeiragem. Porém, a gente ainda encontra muitas dificuldades na perspectiva de entender essa pessoa. Eu estou indo no geral. O geral, beleza. O que a lei manda, beleza. Eu preciso entender a pessoa. O que é especificidade? No momento de resolução de uma prova. A gente está dentro da escola, aí eu vou falar específico. Não existia. Não tinha. O autista não existia. Não tinha identificação do autista. Na década de 70, comecei a fazer esse trabalho no Instituto Pestalozzi, reunida gratuitamente durante 22 anos eu fiz isso. Em 1972. Já imaginaram como era trabalhar com aquelas pessoas que ali precisavam de muito mais atenção e suporte do professor, suporte do pai, da direita. O professor, que ali vivia com aquela criança no seu treinamento, não tinha conhecimento suficiente para atender essas. Então, eu vivi. Assim, eu passei uma parte da minha vida sem essencial, me dedicando de fato a aprender a cuidar de pessoas com deficiência. Eu aprendi. Percebam como isso se polariza de uma forma bastante positiva, porque ela é a filha do mestre. Ela dá sequência a esse trabalho, a pessoa com deficiência, e todos nós que passamos por lá em um momento específico da causa, a gente também é sensibilizado a isso. A gente está falando também, hoje em dia, esse conceito de educação inclusiva envolve pessoas com qualquer tipo de vulnerabilidade social, sabe? Então, pessoas que vivem em condições de miséria, pobreza extrema, pessoas que vivem violências, que vivem são molestadas, são molestadas ou são condicionadas pelo tráfico. A gente tem que começar a pensar nessas coisas. A gente agora, o Brasil está vivendo a questão do imigrante. Estamos recebendo muitos imigrantes, eles estão dentro dessa educação inclusiva. Ou não, entendeu? Eu falo na questão que tem grupos que tem uma capoeira mais evolutiva. Então não dá, a gente fica preocupado naquela pessoa que tem um transtorno, uma deficiência ou algo, e acha que aquela pessoa tem que ser igual a todos que estão ali. Então, é a pessoa que vai definir isso. Eu digo porque a Manangá hoje, a gente detectou vários jovens com esse problema. E eu tenho um jovem agora que está fazendo teatro aqui na UFBA, que é Moisés. E Moisés é um menino que ele tem vários transtornos, sabe? São vários problemas assim que ele tem, ele é esquizofrênico, sabe? E hoje eu coloquei até um álbum, que hoje tem percussão e dança afro lá, e ele participa. E hoje ele achou que ia declamar um poema.
Não, eu voltei para declamar um poema, fiz uma abertura, ele levantou meu braço, eu estou me sentindo uma pessoa importante. E aí começou a falar um poema que muitas pessoas, às vezes, iguais a nós, que nos chamamos de normais, não têm a capacidade de fazer o que ele faz. E ele sofre dentro da universidade. Eu vim 3, 4 vezes para a apresentação dele de teatro aqui na UFBA, porque no dia da apresentação dele, os alunos da sala e nem o professor dele estava presente. Ele fez a apresentação só para as cadeiras. Ele chegou na academia e fez: mestre, minha apresentação foi massa. Eu fiz, foi mesmo, e aí ele fez: as cadeiras estavam lá e eu representei para elas. E eu fiquei: que cadeira? Só tinha eu e as cadeiras, mestre. Ninguém foi. Aí eu fiquei na minha, não disse nada. Terça-feira mesmo eu vou fazer outra apresentação. Aí eu liguei para todo mundo do grupo e disse: olha, José vai fazer uma apresentação, ele me passou isso, isso e isso, vamos lá. Cheguei aqui na UFBA, aqui, era 8 horas, a apresentação dele era 21. Entendeu? Quando eu cheguei, os alunos, por incrível que pareça, todo mundo saindo da sala. Só ficou só um rapaz que ia lá para colocar o slide e os alunos da Mangaká tudo lá apresentando. Quando terminou a apresentação, ele virou para mim e disse assim: eu agora estou me sentindo gente. Porque o meu grupo, pelo menos o meu grupo, está aqui apresentando. E a gente não sabia desse problema da nossa universidade. Estou falando da UFBA. A tipicidade. Não, eu estou falando isso porque uma casa que serve para educar, ela precisa ter essa percepção com o todo. Mas não generalize. Não estou generalizando. Calma. O que eu quero dizer é que aonde eu estou aprendendo, a casa de educação ela não pode falhar. Não pode falhar. O primeiro professor que falha, ele coloca todos os professores também no mesmo lugar, no mesmo lugar. É igual nós, capoeiristas. Não. Por mais que a gente não queira estar. Mas, infelizmente, a sociedade, como um todo, vai achar que aquele lugar ali é um lugar que só tem gente ruim, infelizmente. Que é uma verdade, né? Não estou colocando, estou dizendo que a sociedade, como um todo, vai dizer assim: ó, esse lugar aqui eu não vou ficar. Que é igual ao terreiro de Candomblé. Todo mundo acha que o espaço do Candomblé é um espaço demonizado, porque a igreja achou que o Candomblé é um lugar de demônio, e o Candomblé não tem demônio. Está entendendo? Então, todos os terreiros de capoeira, eles são demonizados, eles são vistos como um espaço de demônio. E não é isso. Então, o espaço de educação, a gente precisa reconstruir esse espaço, ressignificar para essas pessoas que, como eles sofrem, outros também devem sofrer coisas piores e muitos estão se matando dentro de casa. A gente precisa entender essa questão de que a tipicidade, muitas vezes, nos dessensibiliza. Que conversa é essa aí, Humberto? A tipicidade nos dessensibiliza. Então, porque eu sou típico, eu não estou nem aí para vocês. Você cria uma expectativa. Você tira uma expectativa muito grande na universidade. A universidade é o supra-sul do sul, tudo existe. E aqui, quem é uma casa de fala, é uma casa com problemas pra cacete. Sim, já pensava. Com muitas virtudes, mas tem seus problemas todos. Como você acabou de detectar, tem outros tantos. Então, a universidade é um paraíso. Isso aqui não é uma... É uma diferença social, sabe? Eu sei. E que a gente precisa. Onde tem gente, tem comunidade, tem problemas. A gente precisa começar a ressignificar, entendendo exatamente isso aqui. De nada adianta a gente ficar discutindo a teoria se a gente não estabelecer relacionamento. Rapaz, quem está dentro do problema, quem está aqui dentro, enxerga mesmo, porque quando a gente está na arquibancada, enxerga mais do que o juiz. Isso. A gente vê os defeitos todos ali. Então quem está de fora está observando, está vendo os defeitos. Quem está aqui dentro, no dia a dia, às vezes passa isso, passa notado, o cara nem para. Entendeu? Quando ele para, ele cai na real, põe um choque.
É aquilo que o professor falou, né? Eu tô me segurando, mas foi ele cheio aqui. A gente tá se contorcendo. Porque assim, mas é muito fácil, né, Itapuã? Não, eu fiquei na universidade 38 anos. Sim, mas era Eu sei que a mudança, Assim, cara. generalizando novamente. Um pouco da fala do mestre, ele não vejo ele generalizar isso, sabe? O que eu acho foi uma fala até que o senhor falou sobre a questão de falar. Chegar e ver onde é o foco do problema e tentar resolver aquilo ali. Porque de nada adianta se ficar calado e deixar a coisa acontecer, né? Vai acontecer sim. Porém, a gente precisa ficar atento a uma coisa. Talvez a universidade pública seja muito espaço. Aí eu estou te falando que viveu dentro do espaço privado, tá? Durante 20 anos, trabalhando no espaço privado. Onde a gente ainda possa falar sobre essas coisas e existe algum tipo de acolhimento. O espaço privado simplesmente vai dizer, ó, tem um lado, não tem não. Se tem um lado, vai ter acompanhante para você. Talvez esse não seja o mecanismo de relacionamento que a gente está tentando estruturar. A gente precisa estar bem atento a isso e dentro dessa perspectiva, porque aqui a gente tem a condição de estar buscando alternativas para que a sociedade consiga repensar suas ações. Vai ter Como qualquer outra faculdade, tanto paga quanto a pública mas a vai gente ter. precisa estar repensando isso, porque demonizar qualquer ambiente, não é o que a gente já sabe. Sim. Não é porque a demonização nos terreiros de candomblé, seja da capoeira, seja da universidade pública, vai acabar caindo bem pouco. Se continuar desvalorizando o serviço público, ele vai acabar. E aí a gente vai entender a importância que ele tem. Isso. Aí vai ver, eu faço sempre a comparação com o ferro público. Privatiza que melhora. Melhorou? Eu posso dar aqui vários exemplos de espaços públicos, de serviços públicos que foram privatizados e só piorou. Sobre a gente Tirar, e a gente está falando aqui de direito público. É nosso. Agora, se vocês observarem, por que a UFBA está em greve? Por que a Universidade Federal da Bahia e várias outras instituições federais de ensino estão em greve? Porque estão precarizando. A ideia é precarizar, tirar tudo que a gente tem para poder privatizar. Como tudo está Direito, acontecendo. educação é direito do Estado, sabe, o Estado tem que esvaziar o Estado dos serviços que ele tem que prestar à comunidade, não é um caminho mais inteligente, porque a gente vai sobrar na curva. A gente vai ter que pagar por tudo, e a gente não tem dinheiro para pagar. E o Estado vai fazer o que com o dinheiro que ele arrecada? A gente sabe muito bem, já é feito, já é desviado. Vamos desviar mais ainda. Como a gente fazer para poder adaptar uma criança com qualquer tipo de deficiência à nossa aula. Então, o pensamento tem que ser diferente. Não é adaptar ela à aula, e sim adaptar toda a turma a ela. Toda a turma tem que se adaptar àquela criança que tem algum tipo de deficiência. Porque se a gente ficar pensando assim, é um problema. Eu vou ter que montar uma maneira para fazer com ela. Não, você monta uma maneira de toda a turma fazer com ela, para se sentir incluída, para se sentir fazer parte do processo. Quando você pega e, como eu cheguei em várias escolas, lembra que chegava, a gente encontrava lá a turma fazendo uma atividade e a criança que tem deficiência ficava de fora, esperando um momento que possa fazer com ela. Não, ela vai, para mim na minha aula, vai fazer com todo mundo, vai fazer junto. A turma vai se adaptar à maneira de fazer juntos com aquela criança que tem algum tipo de deficiência. Sabe o que a gente falou aqui a respeito da pessoa? Quando a gente pensa na pessoa, a gente vai criando estratégias para que essa pessoa possa metodologicamente estar inserida naquele contexto que a gente falou. Isso vai muito mais daquilo que Isadora falou, da formação desse professor, da preocupação que ele tem para poder fazer com que a sua criança se inseriu. Muitas vezes, sem a necessidade de você verbalizar que está fazendo, todo mundo está. Você já está pensando. Mas você. Como é que você vai acolher essa criança? Primeiro de tudo, você vai ter que ter contato com ela, né? A criança de 2 anos de idade. Como é que a gente fala com uma criança de 2 anos de idade?
Porque a gente, né, adulto, uma criança de 2 anos de idade, somos gigantes. Né? Será que tem 2 voluntários aqui para mim? 2 voluntários? Tem 2 voluntários aqui para mim? 2 voluntários? 2 anos de idade. 2 voluntários. Ó, agora vai, tem condições de se deitar no chão? Tem condições de deitar no chão? Deitar no chão? Deitar no chão. Vai. Vira de barriga para baixo. Para mim, barriga para baixo. Né? Então, eu tô aqui, oi, Toninho, tudo tranquilo? Olha para mim, ele olha para mim, né? Tô altão, teoricamente tô altão aí, aqui, né? Mas se eu me abaixar um pouquinho, né? O contato visual ia ficar melhor. E se vocês sentarem, nós vamos ficar dentro de igualdade visual. E isso ajuda bastante a comunicação. E você demonstra respeito à pessoa, ao indivíduo que é. Então, primeiro, muito obrigado. Olha para mim aqui. Aqui, ó. Quando eu boto a perna atrás e a criança está na minha frente, certo? Ela faz o espelhamento. O que é o espelhamento? O espelhamento, ela vai botar a perna dela para frente. Porque ela está vendo o professor botar a perna dela para cá, para lá. Então, se eu estou aqui, se eu sou uma criança, eu boto minha perna para frente. Ó. Ele botou para lá, eu vou botar minha perna para lá também. E se eu fizer o espelhamento com ele, ele acerta as coisas. Isso é prática. Né? Então, eu estou aqui, se eu gingar assim, ó, se eu gingar assim, a criança vai gingar certo. Né? Vocês que trabalham com crianças, experimentem fazer isso. Certo? Isso se chama espelhamento. Tá? Por isso, às vezes, é a capacidade de maturidade visual da criança entender que é justamente o cognitivo está em formação e a criança consegue perceber ou não, o espelhamento é esse, ou consegue perceber ou não a posição correta da ginga, né? E aí como é que a gente faz essa ginga? Cada um tem a sua maneira, o seu método, né? Ou a gente bota aquela questão, né, do tradicional, bota todo mundo atrás de você, ó, bota a perna para trás, dobra o braço do irmão, trocou de perna, troca de braço, ó, trocou de perna, troca de braço. Ou então, quando a criança tem muita dificuldade, você vai trabalhar individual com a criança. E o que era que o mestre Pipa fazia? O mestre Pipa fazia era pegar individualmente cada um e pegava na mão, né? Vamos. É isso mesmo. Oi? A gente fazia. Ele pegava cada um dele, gingava, pegava na mão e gingava. Hoje em dia você não vai fazer isso porque você não tem tempo, né? Você tem horário para fazer. Então, o que acontece? Você vai dar uma orientação coletiva e vai trabalhando, vai fazendo o mesmo trabalho, né, individualizado, com a necessidade. Tem criança que tem uma limitação cognitiva mais demorada que os outros. Tem criança que leva 2 anos para conseguir acertar a ginga, certo? O que o mestre falou. É interessante essa entrevista, alguns chamam de análise diagnóstica, outros de anamnese. Só que, às vezes, quem está em escola não tem. A gente chega e já vem a turma pronta.
E aí, Mas quando você. Eu tinha uma mania de fazer uma coisa assim. Aí você foi na ferida. Vai pro esconde que Bastante. É o que mais acontece. Eu conversando com os pais. Tem pai que não diz a verdade, porque tem vergonha. Quando você está numa Não é vergonha, não. Quando Não é você está vergonha, na não. academia, que você quer seu curso, aí você tem um contato com o cara. Mas quando você está na escola, tá? Eu aprendi isso com a professora Silvia Lacerda, que foi a pessoa que me ensinou a ensinar capoeira. Né? Porque eu não sabia ensinar, eu tinha 14 anos quando eu comecei, eu não tinha nenhum conhecimento de educação, e eu não fui lá para fazer isso. Eu fui para fazer uma festa, e dessa festa virou isso aí. Tá? Então, o que foi que eu aprendi com ela? Ela me disse o seguinte: olha, Aristides, quando você for dar aula, procure saber da professora, procure saber de mim, como é aquela criança, quem é aquela criança, e procure saber de todas as suas crianças. Então, você chega na escola, primeiro dia de aula, você não conhece criança nenhuma, daí você entra para dar aula. Aí você já perdeu. Para mim, o profissional que faz isso, ele já perdeu. Já entrou errado. Não, eu vou chegar uma hora antes, vou conversar com a professora, vou conversar com a diretora, vou conversar com a coordenadora, vou conversar agora tem a psicopedagoga. Então, vou conversar com todo mundo, uma psicóloga, que tem na escola também agora. Então, vou conversar com todo mundo para depois ir para o cliente que é a criança. Certo? Então, quando eu chegar ali, eu estou preparado. Mas eu aprendi isso. Eu trabalho na área criminal e dou aula hoje também numa classe hoje menos favorecida. E essa situação mesmo, criança, e essa situação mesmo que o mestre Biriba trouxe, é algo que muitas vezes o pai ou a mãe da criança, ela acha o recurso ali dentro da academia. Porque, um exemplo, se ela não estiver dentro, um exemplo, eu dou aula no colégio. Se ela não estiver dentro do colégio, ela vai estar onde? No meio do tráfico. Então, muitas vezes, não sendo que é todos os pais, mas muitas vezes eles acham o recurso ali dentro do colégio. E aí você vai falar o quê? Não, você não vai ficar até o horário. Como eu tenho alunos que eu dou aula 5 horas, tem aluno lá que fica do horário que termina a aula até 5 horas. Mas aí você tem que levar a questão para a direção da escola. Já foi levado, mas é justamente isso. Aí a diretora fala, eu prefiro perder um aluno hoje para criminalidade ou vou tentar dar um jeitinho aqui para ela estar aqui dentro? Porque os pais de classe baixa... Não, sim, lógico. Você tem que se cobrir. Até porque uma criança dessa hoje... trabalhando ali, sim. Tudo bem. E a maior criminalidade hoje, isso eu te falo com a propriedade própria mesmo, é que hoje a maior criminalidade vem justamente da classe infantil, que é aquela criança ali que está desenvolvendo e aí desfavorecidos. Então eu estou falando dessa área, né, de pessoas que realmente não têm recurso e muitas vezes acha-se na academia mesmo e tem uns que realmente não tá ligando. Larga a criança lá, quer ter menos problema dentro de casa. Ele não busca nada disso, ele não quer saber disso. Todo mundo acha que é autossuficiente, que a verdade é absoluta. Como é que você vai dar aula para uma criança sem você saber o que é sua própria? Então você dá aula para uma criança. Chama o médico aí. Porque você dá aula para a criança, você dá aula para a criança, é diferente de você dar aula para a criança da escola, criança da comunidade, o cara da academia, o cara do projeto social, o cara que está buscando informação como capoeirista. Cada qual no seu quadrado. Você toda área, toda área de uma profissão que você quer, você precisa estar focado no que você quer. Tipo, na minha área de música, eu fui estudar.
para entender o que é que eu faço com palco, né? Buscar. E eu estudo 24 horas, né? Na capoeira, meu estudo é o tempo todo buscando. Quando a gente dá aula para criança, são várias características, vários fatores que influenciam. Né? Dentro do meu campo, como marketing que eu estudei, em minha formação, a gente precisa entender as necessidades fisiológicas, né? E aí eu vejo a questão da pirâmide de Maslow, porque essa pirâmide ela nos dá completamente todas as hierarquias que a gente precisa, né? Trabalhar dentro desse campo infantil. Os fatores que nós teremos são fatores externos e externos, porque a gente programa, a gente cria as necessidades dentro de um campo de programar nossas aulas, mas às vezes a gente não está preparado para o que vem desprogramar nossas aulas, que são os fatores externos que acontecem. Por isso que o planejamento entendeu? é Isso. avaliado. Você tem que estar avaliando. Em primeiro socorro, essa semana a gente teve Podginga e um debate muito sadio falando da questão do primeiro socorro dentro da prática, não só da capoeira, mas de outras artes marciais. Nosso tempo principal, capoeira. Então a gente trouxe uma estrutura muito bacana para a questão da prática da capoeira, por ser capoeirista, juntamente com o atendimento de primeiros socorros. E aí aquilo que o mestre falou, se uma criança engasga, tem uma obstrução de vias aéreas, como é que faz? Primeiro socorro, eu acho que foi a matéria que eu aprendi, me deu mais, assim, que eu levei com mais seriedade para a capoeira, foi o primeiro socorro. Porque eu já tinha passado, antes de conhecer, Eu não sei a escola. eu já tinha passado por situações, né, que para mim foi terrível, não tinha como resolver. Então dentro disso, mestre, o que acontece? É uma situação, tipo, de incapacidade, de você ter uma emergência em mãos e não saber o que fazer. E detalhe, capacitação de primeiro socorro é uma coisa tão simples, muito simples. As escolas profissional sem se qualificar. Em qualquer área. Só quer se qualificar para ficar para trás. Evita, mestre, muita dor de cabeça. Mais conteúdo. vai na escola, né? Agora, por mês, não obrigada. Aí hoje a gente tem a Lei Lucas, a Lei Lucas, que é a lei federal. E aí, o negócio é muito complicado para ensinar criança. E aí, ao nome de 6 caras que é especialista em criança aqui em São Paulo. Entendeu? Sério, me dê aí 200 caras que são especialistas em língua, parece que 200 ou 300. Agora, 6 caras especialistas em criança, me dê aqui. Aí a gente fica, peraí. Pelo menos tem um instrutor barbante. Aqui já tem 3, ou mais 4, sim. Você conta no dedo, por quê? Porque é difícil, é complicado, os caras têm medo disso na criança. Por causa dessas coisas. Sim. Eu fico pensando aqui, poxa, não tem esse bater a cabeça no chão aqui, rapaz. E aí apaga, e o pai, até o pai chegar, até o médico chegar. Ah, peraí, adulto é outra coisa. Melhor, sabe por quê? Tem um fator que é muito importante. O cara tem a oportunidade de trabalhar com capoeira, especial com criança. Aí ele faz, vamos lá. Só que ele não se prepara para tal função. E aí passa o primeiro mês, tá tudo bem, passa o segundo, já sai 2, passa o terceiro, sai mais 4. Aí daqui a pouco ele vira assim, vê que o negócio desandou e faz. O ano não dá para viver para criança. Aí eu pergunto para ele, quanto tempo que vocês estão falando sobre capoeira infantil? Quantos cursos você pode? Quais profissionais que trabalham nessa área que você consultou? Nenhum, não tem que dar certo, não. Mas, tem uma outra coisa. Se eles se reunirem para querer fazer um curso intensivo para essas pessoas, eles não aprendem. Eles não aparecem, sabe por que não aparecem? Porque é mais fácil eles se partir pela parte da ignorância do que educativo. Ele não quer fazer parte da Mas eu abro uma roda, tem 355. Vem pra aí, vem tirar
Cadê, pastor? Pastor? Aê, show! Bonita. Então, turma, fechamos aqui hoje uma tarde muito enriquecedora com o pessoal da Confraria da Capoeira e várias vivências hoje falando muito sobre a capoeira infantil, capoeira e PCD, né? Gestão em capoeira. Então, hoje estou aqui com o Fofão e com o Pastor. Essa galera aqui já gosta de estar colada com a capoeira. E aí, galera, como é que foi hoje aí? Contem aí um pouquinho. É sempre bom, né? A gente aprender um pouco mais, principalmente com os antigos. Então, hoje foi uma aprendizagem massa, sair daqui com conhecimento perfeito. E é muito enriquecedor a quantidade de informação que esses mestres mais antigos têm. Então, eles passam assim em uma precisão bem cirúrgica, diga de passagem, mestres esses que foram formados literalmente ali, tinha que sobreviver, tinha que fazer capoeira, e hoje eles transferem para nós uma riqueza de conhecimento assim muito valiosa. Então, não perca, participe dessas atividades que só faz ganhar, né? E o pó de ginga sempre presente. Sim, sempre. Pode ginga!